Olá, este é o Conexão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai conversar agora sobre um dos maiores eventos artísticos do país, que já está com o pé na estrada literalmente. O Palco Giratório, uma iniciativa do Sesc que leva o teatro para todo o Brasil há mais de 2 décadas. Até o fim do ano, essa caravana cultural vai passar por 132 cidades dos 26 estados, além do Distrito Federal. E tem muita coisa programada, gente. São 625 apresentações artísticas e mais de 1.600 horas de oficinas que tratam de questões sempre bem atuais. Quem vai falar um pouco mais sobre a programação com a gente é a Márcia Costa Rodrigues, que é gerente de cultura do Departamento Nacional do Sesc. Olá, Márcia, muito obrigada pela participação. Foram tantos números que eu fui dando ali. Gente, como é que vocês tratam isso? Vamos explicar para o pessoal, vamos começar do início, que eu tô curiosa também para saber da logística disso tudo, né? Explica pra gente um pouco como que funciona o Palco Giratório. Falar um pouco antes do Sesc. Tá. O Sesc é uma instituição que trabalha na perspectiva da educação. Educação no sentido amplo, não só sala de aula. E a cultura entra pela porta da frente nos projetos. O Palco Giratório é um dos projetos nacionais na perspectiva de construir uma rede no Brasil. No caso das artes cênicas, é teatro, dança e circo. Há 20 anos que a gente está circulando pelo Brasil e, na verdade, não é só uma circulação de grupos que se apresentam. São encontros, são intercâmbios, são oficinas. Né? Então, a cada ano, o Brasil inteiro se reúne, representantes do Sesc do Brasil inteiro se reúnem, levam suas propostas daquele estado, daquela região e selecionam 20 grupos que vão circular pelo Brasil. Não são grupos, não são peças de elenco, são grupos de pesquisa em dramaturgia. Né? Envolve estudantes, então tem grupos no Brasil inteiro que têm um repertório de dramaturgia. São grupos que fazem pesquisas de inovação, invenções na área da dramaturgia brasileira. Né? Nossa, e isso que a gente estava conversando até fora do ar, que eu falei assim, gente, 20 grupos, né? E aí passando por todos os estados do Brasil e assim, mais do Distrito Federal. Como é que vocês cuidam dessa logística até, né? Para poder levar esse povo todo. E tem cenário também, que ela falou nesse detalhe, né? A gente tem que carregar cenário. Como é que vocês cuidam disso? É uma super estrutura que o Sesc tem essa possibilidade, porque a gente está no Brasil todo. Nós estamos em 550 municípios, atingimos mais de 2.500 municípios, então a gente tem essa estrutura já acontecendo no Brasil todo. É trabalhoso, não é fácil, né? Atualmente um caminhão caiu, tombou com todo o cenário, com uma burca que veio lá de fora, que o ator não tinha como recuperar, enfim, temos momentos muito emocionantes, caminho, mas vale o risco. Agora, falando de momentos emocionantes, são 21, essa é a edição de número 21, né? Pensando nessas 20 edições passadas, assim, qual que é o principal ensinamento que você poderia destacar, assim, né? Falando de Brasil, de cultura no Brasil, cultura itinerante no Brasil. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Poderia? Sim. A diversidade e a riqueza da cultura brasileira. Né? Cada ano a gente se depara com experiências totalmente inovadoras ou de tradições, mas que nos fortalecem muito a nossa história, o nosso jeito de ser brasileiro. Então, são muitas aprendizagens ao longo desses 20 anos. O próprio Sesc aprende com esse projeto e os outros projetos que desenvolve. Esse ano, eu não sei se nos anteriores também, tem programado o intercâmbio cultural. Sim. A gente tem esse ano o pessoal do Nega, o Coletivo Negro de Floripa, com o pessoal do Coletivo Negro de São Paulo. É uma das propostas de vocês de fazer o intercâmbio? A gente costuma sempre propiciar esses encontros, exatamente para lidar com as diversidades e para a gente estar se formando e se educando nesse giro desse projeto. A gente está vendo umas imagens, acredito que esse seja o Coletivo Negro, né? Em uma das apresentações. E os próprios artistas, eles devem trazer um feedback para vocês também. É legal para eles fazer essa troca? Sim, geralmente eles se transformam ao longo do ano, rodando pelo Brasil. Né? Então a gente tem depoimentos muito interessantes e grupos que se efetivaram a partir do próprio projeto e continuaram se desenvolvendo e se relacionando com o Brasil todo a partir do Palco Giratório. Muito bacana, né? Deve ser uma grande oportunidade aí para esses artistas e também para quem vai assistir, né? Esse ano também tem um detalhe interessante, né? Temos um homenageado, né? Esse ano, o destaque desse ano do circuito especial do Palco Giratório é o circo. E o grande homenageado é o patrimônio vivo da cultura alagoana, o Teófanes Antônio Leite da Silveira. Por esse nome talvez você não conheça, mas ele é mais conhecido como Palhaço Biribinha. Ele tem mais de 50 anos dedicados ao circo e o Biribinha é sinônimo de resistência. Ele tem levado a alegria dos picadeiros às arenas e programas de televisão de todo o país. A gente está vendo agora umas imagens dele, vamos ouvir um pouquinho?
palavra-chave. Como é que acertou palavra-chave, rapaz? Quando a pessoa diz alô, tem que ser isso mesmo. Quando Você está apertado? Tô apertado, mas posso afrouxar. A gente vê aí, você estava falando que vocês fizeram uma pesquisa, né? E aí, quando fala sobre circo, o circo está no imaginário infantil dos pesquisados? No imaginário do brasileiro. É impressionante, do Brasil todo. A primeira referência que as pessoas têm é em relação ao circo e à banda de música. O primeiro contato com a arte, geralmente, é através do circo no Brasil. Muito bacana. E é uma dramaturgia que está muito esquecida, enfim, é muito desprestigiada. Então, o Sesc está fazendo essa homenagem. Justamente, o Biribinha foi escolhido por quê? Por causa dessa resistência por causa dele? Dessa resistência, pela história importante dele. E ele vai rodar por 20 cidades, com lona e tudo. Esse é outro desafio de logística, quase um milagre. Tem mas enfim, de Biribinha também para carregar, né? Mas enfim, vamos conseguir. Com certeza. E ele vai se encontrar com outros circos. Nós vamos fazer festivais em diferentes regiões do Brasil, encontrando circos locais para fazerem toda essa... recarregar as energias dessa dramaturgia tão importante. Outro, né? Deve ser bem bacana mesmo. Além dessa temática do circo, também tem outros assuntos, né, tratados nas apresentações. O que você pode destacar aí, sem contar pra gente muita coisa também, porque a gente quer ser surpreendido também. A gente procura trabalhar com a dança da tradição, com a dança contemporânea, com teatro de rua, teatro de boneco, teatro de marionetes, enfim, toda a diversidade de gêneros e possibilidades que acontecem nesse Brasil. E pra gente saber aonde que o palco está girando, se está acontecendo alguma coisa no nosso estado, como é que faz? É no site do Sesc, www.sesc.com.br/palco giratório. Agora, a gente está vendo aí as imagens do site, à frente aí do site do Sesc. Você falou que vocês escolhem esses artistas, né? Todo mundo do Sesc Nacional trazem as sugestões. Os próprios artistas podem procurar o Sesc também para participar? Como é que é esse caminho? Sim, geralmente é um diálogo local, né? Existe toda uma aproximação. O palco giratório é um dos projetos de tudo que acontece em cada Sesc, em cada localidade. Então, existe um diálogo entre os técnicos do Sesc e os artistas locais. E, a partir daí, eles selecionam alguns grupos que vão compor dentro de determinados critérios o palco giratório. Acontece um grande encontro nacional de 10 dias, onde os curadores do Brasil todo, por diferentes critérios, selecionam os grupos que vão circular no ano seguinte. Sim. E aí, quem tiver interessado é só buscar o Sesc local, a sua unidade, apresentar seu projeto. Os técnicos assistem, né, o trabalho, explicam quais são os critérios dessa curadoria nacional. Não é a melhor peça, não é o melhor trabalho, é um conjunto de fatores que a gente busca representar a diversidade do que está acontecendo, da cena local daquele ano, em termos de Brasil, né? E propiciar que o Brasil conheça a si próprio. Né? Acho que esse é o maior objetivo desse projeto. E como é que vocês escolhem as cidades que vão receber o palco? São as cidades que têm Sesc, ou que o Sesc se posiciona ou tem interesse que sejam. Mesmo que não tenha um teatro nessa cidade do Sesc, se ele tem uma unidade lá, ele procura uma parceria com a prefeitura ou uma instituição que tenha um teatro, ou que mesmo numa praça que possa receber aquela programação. E não é só artes cênicas, né? A gente trabalha com música, com cinema, com literatura, enfim, é um conjunto de ações que a gente leva para diferentes regiões do país. E para assistir esses eventos, os preços são gratuitos. Acessíveis, são gratuitos? São gratuitos. Então, de graça. A gente está vendo aí mais um trechinho. Dá pra gente ouvir mais um trechinho do Biribinha aí em ação? Minha Nossa Senhora da Cueca Frouxa. Eita, tá aqui! Vamos fazer o convite então, Márcia, para quem está em casa, fique então atento aí às suas cidades. Tá todo mundo convidado para participar, Todo né? mundo convidado. E, por favor, depois de participarem, coloque a opinião de vocês no site do Sesc. Isso pra gente é muito importante. O feedback de quem assistiu. Bacana. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Márcia. Volte sempre, viu? Com novidades boas. Obrigada. A gente está encerrando a nossa edição aqui do Conexão. Ficou a dica para você acompanhar aonde o Sesc está girando o seu palco e aproveitar essas atrações, viu? Muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada e até a próxima.